Olha, gente, não é só a idade que leva à perda dos dentes. Deficiências de nutrientes no organismo e até acidentes podem causar a falta de dentição. E olha, quando um dente cai, a massa óssea ao seu redor acaba se desgastando um pouco e, em muitos casos, um enxerto é preciso ser feito antes do implante de um novo dente. Mas e aí? Será que o paciente corre algum risco? Por se tratar até de uma cirurgia, né? De onde vem esse osso do enxerto? Essas e muitas outras perguntas vão ser respondidas a partir de agora pelo Rafael Scheisse, que é dentista, nosso quadro Saúde Bucal. Seja bem-vindo, como sempre. Obrigada pela presença e participação. Bom, primeiro assim, ó, antes da gente falar do enxerto, que claro, é super importante, inclusive eu estava lendo ali atrás da redação o release, são curiosidades que eu garanto que o pessoal de casa não sabe, mas conforme eu citei agora, as pessoas às vezes perdem os seus dentes, nem só por acidentes, mas por falta de nutrição. Como isso? Existem vários os fatores que fazem a gente perder os dentes, né? Um deles pode ser esse que vai levar essa diminuição de alguns fatores nutricionais, pode desfavorecer o aparecimento e a progressão de algumas doenças, por exemplo, doença periodontal. E essa doença periodontal, que é uma doença que faz com que a gente perca osso ao redor do dente, e a progressão dessa perda óssea, né, vai fazer com que o dente comece a ter uma mobilidade e, por fim, se perca esse dente. E por que acontece essa doença periodontal? Essa doença periodontal, algumas dos motivos por que ela acontece podem estar associadas a deficiências nutricionais, também a falta de higiene. Em alguns casos, a gente tem alterações hormonais no paciente, períodos, por exemplo, onde pacientes gestantes, durante a gravidez, favorecem o aparecimento dessa doença. Existem várias causas que fazem com que essa doença apareça e progrida de uma maneira mais rápida ou menos rápida. E essa doença é comum? É uma doença muito comum, tem uma prevalência muito grande na população. Se nós pegarmos os problemas de saúde bucal, que a gente lista alguns, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, lista alguns problemas de maior interesse, né, em relação à saúde bucal. O primeiro fator é a doença cárie, o segundo fator é a doença periodontal. Então, ela tem uma abrangência muito grande. Dependendo da faixa etária, tem uma abrangência de 70%, 80% na população. Pacientes mais idosos tendem a ter mais presença de doença periodontal. Nossa, muito mais comum do que as pessoas imaginam. Muito. Causa mau hálito, causa perda dos dentes, causa uma série de fatores estéticos, funcionais. Então, essa doença é uma doença muito agressiva, em alguns casos, e as sequelas são muito grandes. E mais uma vez a gente cai naquele fator autoestima também, né, autoestima, Rafael? E aí vem também a questão dos implantes. Quando a gente tem a perda dentária, o que o dentista pensa? O que o paciente, já em casa, já que tem o conhecimento, pensa? A primeira coisa que ele pensa é: eu vou repor o meu dente colocando um implante. Né? Só que às vezes as sequelas, por exemplo, dessa doença impedem que a gente só consiga colocar o implante. Perdeu o dente, vai no dentista e coloca o implante. Não. A sequela dessa doença, por exemplo, é a falta de osso para eu poder colocar o implante. Aí a gente chega no tal enxerto ósseo. Por isso eu já comecei dessa forma, para você aí de casa entender como funciona isso, que é super importante. Porque falando assim, enxerto ósseo, as pessoas às vezes não conseguem assimilar direito. E outro detalhe também, claro, a gente falou agora dessa doença, né, periodontal. Só que também o fato das pessoas sofrerem acidentes e acabam perdendo os seus dentes. Isso também. Tem várias pessoas que acontecem isso. Também. E, na verdade, seja qual for a causa, em menor ou maior grau vai acontecer um problema após a perda dentária, que é a perda óssea. Porque ao redor do dente, nós temos o osso que segura esse dente, o dente fica firme na boca do paciente porque tem osso ao redor dele. E durante a mastigação, o que mantém esse osso em posição são os estímulos que a gente gera nesse osso, porque o dente está presente ali, né? O paciente está mastigando. Quando a gente perde esse dente, logicamente nós perdemos o estímulo que é dado ao osso e esse osso começa a ser reabsorvido. O organismo começa a comer esse osso que antes existia por causa da presença do dente, quer dizer, e aí a gente perde osso naquela região. O dente não permite com que o organismo faça isso. A falta do dente, o organismo acaba, então... Eu vou chamar, a palavra correta que nós usamos é a reabsorção óssea. Tudo bem, o mas organismo vai comendo o osso ao redor. Entendi. E aí, o que tem que fazer? Daí chega o caso do enxerto. Porque a pessoa que ela não faz o enxerto,
na hora certa, perder o dente, ela pode ter uma retração na mandíbula, pode acontecer várias coisas, né? Existem vários fatores estéticos que vão acontecer quando nós perdemos um dente. Por exemplo, a gengiva vai ficar mais alta, vai ficar mais fininha, né? Isso ocorre de uma maneira mais rápida durante o primeiro ano de perda, né? Então, normalmente, o que nós orientamos o paciente? Assim que perde o dente, procurar o cirurgião dentista especialista, né, para poder fazer um planejamento para repor esse dente perdido. Muitas das vezes através de enxertos ósseos. A gente tem foto para mostrar, sempre é bacana esse lance de ilustrar, porque as pessoas conseguem identificar de uma forma muito bacana. Olha só, ali na foto, na verdade, é um raio-x? É um raio-x. Se a gente for olhar a primeira foto, à direita, em cima no vídeo, aliás, à esquerda, em cima no vídeo, certo, nós vamos ver um paciente que não tem dentes na região superior. Né? Então, era um paciente que usava uma prótese total, uma dentadura convencional, por muitos anos. Né? Então, o que acontece com o osso? A gente falou agora, o paciente perdeu os dentes há muito tempo. O osso vai sendo comido pelo organismo. Então, para a gente devolver uma estética, uma segurança, uma autoestima para esse paciente, a primeira tratamento de eleição que nós indicamos para o paciente é confeccionar uma prótese sobre implantes. Então, a gente tem que colocar implantes. Só que a gente perdeu muito osso, porque o paciente, em alguns casos, ficou 20, 30 anos usando uma prótese total. Então, se ele simplesmente colocar implante, vai ficar esquisito? Às vezes não há nem a quantidade óssea suficiente para se colocar o implante. Tá. Em alguns casos, mesmo que haja uma quantidade óssea pequena, em algumas vezes a gente coloca o implante e a gente não consegue fazer o dente da maneira correta. Porque quando a gente faz um planejamento para repor os dentes do paciente, a primeira coisa que a gente pensa é onde é que nós queremos colocar os dentes do paciente. E aí nós vamos colocar o implante de acordo com a posição do dente do paciente. Poxa, mas o paciente não tem osso. Então, para colocar o implante aonde eu quero colocar, né, para conseguir ter a estética do paciente. Então, nós vamos criar o osso naquela região para eu poder colocar... Para eu poder colocar o implante, desculpa, só continuando, né? Para eu poder colocar o implante na posição correta e aí sim conseguir fazer o dente na posição correta. Então, como funcionam os implantes? Basicamente, nós temos dois tipos de enxerto. Então, nós vamos... o enxerto que a gente chama, que é um enxerto autógeno, que a gente vai remover osso de alguma região do corpo do paciente, né? Que pode ser uma região próxima da região onde se perdeu o dente, ou seja, da boca, ou pode ser de outras partes do corpo. Por exemplo, da crista ilíaca, de costelas, da calota craniana. Ou, se for na boca, a gente pode tirar por dentro da boca, a gente faz uma cirurgia, tira o osso do queixo, ou tira o osso da mandíbula, do canto da boca, lá no fundo, para colocar o osso na região receptora, a região que vai receber o osso. Outro tipo de enxerto é um enxerto que a gente chama... É um enxerto halógeno, não é o osso do próprio paciente. Então, muitas das vezes, nós recorremos a ossos, a um banco de ossos. São ossos, enfim, de cadáveres, né? São ossos da mesma espécie, ossos humanos, só que de pessoas que já faleceram. Para isso, né? Então, para o pessoal de casa ficar mais tranquilo, há uma regulamentação em relação a isso. Né? Existe o Ministério da Saúde, né? Tem uma regulamentação, existe um órgão, né, que é um órgão relacionado aos transplantes no Brasil, que regulamentam toda essa compra óssea para poder ser colocada no paciente. Né? Perfeito. Mas e daí tá, a pessoa fez a cirurgia, é uma anestesia geral? Como é que funciona em termos de cirurgia? Porque, querendo ou não, se for pegar um osso do corpo, né, vamos dar esse exemplo. Então, o que nós temos que pensar? Qual é a quantidade de osso que eu preciso para colocar o implante, para eu poder fazer o dente na posição mais correta? Se a quantidade for muito grande, muitas das vezes a gente remover o osso da região próxima da boca do paciente, por exemplo, do queixo, se torna inviável, porque a gente não consegue remover muito osso, eu preciso de mais osso. Quando eu preciso de mais osso, ou eu tenho que fazer uma cirurgia, por exemplo, tirar o osso da crista ilíaca, que é uma região próxima aqui da bacia do paciente, ou eu tenho que tirar o osso de alguma outra região, como a calota craniana. Se a gente pensar nisso, a gente já pensa em uma cirurgia que vai ter um médico, que vai ter um hospital, que vai ter um anestesista. Então, vindo de encontro a isso, esse tipo de enxerto que nós utilizamos, o banco de ossos, ou seja, o enxerto que vem de um cadáver, né, que é regulamentado pelo Ministério da Saúde, esse enxerto ele elimina essa cirurgia de eu remover o osso de alguma região do corpo. Ou seja, em vez de eu ter duas cirurgias, uma cirurgia para remover osso
e outra cirurgia para colocar o osso na posição onde eu quero fazer meu implante, eu vou ter uma cirurgia só. Bem mais com um simples. pós-operatório muito mais simples, normalmente cirurgias feitas em ambiente do consultório odontológico. Em alguns casos, pode-se optar pela presença do médico para fazer sedação. Na grande maioria dos casos, a gente não precisa da presença do médico, só o cirurgião dentista habilitado, é óbvio, né? Tem que ser um cirurgião dentista habilitado, até para poder comprar esse osso, claro. o cirurgião dentista tem que estar inscrito no órgão competente, né? E a gente tem mais uma foto que eu acho que é bem interessante a gente colocar também, do antes e depois de uma pessoa que fez esse procedimento. Olha primeiro a foto, né, Rafael, aqui da esquerda. Como era a fisionomia da pessoa ali na parte de cima e como ficou? Olha a mudança depois de ter feito. É uma mudança muito grande, né? Então, na verdade, o que acontece especificamente com esse paciente? Muitos anos de prótese total, de dentadura, usando dentadura em cima. E usava dentadura também embaixo, que a gente já comentou em uma outra vez. Sim. A dentadura embaixo, ela fica muito solta, né? Na verdade, uma dentadura convencional, como esse paciente usava, tanto em cima quanto embaixo, ele não conseguia ter as características necessárias para poder mastigar e para ter conforto e para ter uma autoestima correta. No caso dele, devido à demora de tempo de ele ter perdido os dentes, então muito tempo desde que ele perdeu os dentes para procurar o cirurgião dentista, a gente precisou fazer enxertos ósseos. Então a gente coloca o osso na região para poder colocar os implantes. Então colocamos o osso na região. Nesse caso específico, através de banco de ossos, aquela cirurgia que eu falei para ti, que nós compramos osso do Ministério da Saúde, colocamos na região específica da boca do paciente. Após isso, nós esperamos um tempo de cicatrização, que varia de 6 a 8 meses, colocamos alguns implantes na boca do paciente para a gente, na posição correta, para nós conseguirmos confeccionar uma prótese e devolver aquele perfil novo para o paciente. Gente, a gente sempre fala aqui, né, nesse quadro, os dentes, com certeza, é o nosso cartão de visita, né? Faz toda a diferença numa pessoa, com dentes bonitos, por isso que a importância também de, enfim, se tem algum problema, procurar logo um dentista, um profissional qualificado. E assim, a recomendação principal é, se a pessoa perdeu o dente, o quanto antes procurar um profissional qualificado. Na verdade, o cirurgião dentista que toma os cuidados desse paciente já deve orientar o paciente nesse sentido, né? Hoje, em odontologia, quando a gente pensa em dente perdido, eu vou perder um dente. A primeira coisa que a odontologia vai oferecer para o paciente é o implante dentário. Então, se o paciente perder um dente, ele já tem que pensar, poxa, se eu ficar muito tempo sem repor por exemplo, sem repor essa ausência através de um implante, o meu osso vai ser comido naquela região e eu já não vou ter osso suficiente, talvez não tenha osso suficiente para colocar o implante. E aí, uma situação que seria mais simples, que seria apenas colocar o implante na região, se torna um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais demorada, porque a gente vai ter que colocar o osso antes. Certo. Esperar o tempo de cicatrização nesse osso na região e depois sim colocar o implante, né? Mas compensa, né? O resultado final compensa com certeza. Gente, vou passar os contatos então, Dr. Rafael Chaes. O telefone é o 3326-1036, 3326-1036, e tem também o site que é o www.visionodontologia.com.br.